Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho, assim, bem fundo, num capítulo específico das Escrituras Antigas, o capítulo 26 de Deuteronômio. Um capítulo fascinante. Sim, e para nos ajudar a gente está com anotações de duas Bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida atualizada. Elas dão um contexto, né? Com certeza. E olhando por cima, o capítulo parece descrever dois rituais que não têm muito a ver um com o outro. Um é sobre gratidão, a primeira colheita, e o outro sobre doação para os mais pobres. Exato, parecem coisas separadas. Pois é, e a nossa missão aqui é tentar achar o fio invisível que conecta os dois. O que um tem a ver com o outro, e principalmente o que isso revela sobre a identidade daquele povo, que estava prestes a começar uma vida nova. E esse contexto é tudo, a gente precisa ter isso em mente. Eles não são um povo estabelecido há séculos. Não, eles estão literalmente na beira de um rio. Olhando para a Terra Prometida. Exatamente. Depois de 40 anos vivendo como nômades no deserto, Moisés está dando as instruções finais. Então isso não é tipo filosofia abstrata. É um manual prático. Um manual urgente. Urgente. É a fundação da sociedade que eles precisam se tornar. É isso. É aquele momento do, ok, a teoria acabou, a vida real começa agora. E a primeira instrução para essa vida nova é um ritual. O texto começa ali, nos versículos 1 a 11, com a oferta das primícias. A cena é muito concreta, né? O agricultor finalmente colhe os primeiros frutos da sua terra nova, coloca tudo num cesto e leva para o local central de adoração. Sim, mas o ponto-chave não é só entregar o cesto. Não mesmo. Ele precisa fazer uma declaração, em voz alta. E essa declaração é o coração de tudo. É fascinante como o texto enquadra essa oferta. Não é um imposto, sabe? É uma resposta. Uma resposta a quê? Pensa na mudança de vida radical. Por décadas, a única certeza deles era o maná, aquele pão que caía do céu no deserto. Era uma vida de subsistência, um dia de cada vez. Verdade. Agora, eles têm uma terra que produz. A primeira colheita é a prova física, tangível, de que a promessa se cumpriu. Então, a primeira coisa que a lei exige é: pare, reconheça essa mudança e diga algo sobre ela. E o que eles dizem é o que me pegou. A pessoa não chega lá e fala, sei lá, obrigado por esta colheita. Não. Não é tão simples. Ela recita um resumo da história da nação. Um tipo de credo que começa com a frase, nossa, impactante. Meu pai foi um arameu errante. Ou, em outra tradução, prestes a perecer. Se referindo a Jacó. Exato. Ou seja, a primeira coisa que eles declaram, no meio da abundância, é a memória de uma origem humilde, instável, quase insignificante. Por que começar daí? Porque a identidade deles não nasce da glória. Nasce da vulnerabilidade. É um ponto de partida de humildade radical, sabe? Entendi. A recitação obriga a pessoa a traçar essa linha do tempo. Começa com esse ancestral nômade, depois narra como a família cresceu, foi para o Egito e virou uma grande nação, e aí, logo depois, vem a memória da dor. Os egípcios nos maltrataram, nos oprimiram. E nos impuseram uma dura servidão. É uma instrução muito clara para nunca jamais desenvolver a amnésia histórica. E depois da opressão vem uma virada na história, né? O clamor do povo e a libertação. E a linguagem é quase cinematográfica, com mão forte, braço estendido, grande espanto, sinais e milagres. A narrativa não para na dor. Ela atravessa a dor e chega na salvação. E no final a pessoa conecta essa história toda, essa saga épica, ao cesto que ela está segurando. Ela diz: Ele nos trouxe a este lugar, nos deu esta terra que mana leite e mel. E agora, eis te trago as primícias, que tu, ó Senhor, me deste. É quase como aquele avô que insiste em contar a mesma história da família em todo almoço de domingo, sabe? Sei bem como é. Pode parecer repetitivo, mas é exatamente assim que a identidade é forjada e passada adiante. O ritual transforma uma história nacional numa confissão pessoal. O eles dos ancestrais viram nós da minha vida aqui e agora. Ah, então a declaração não é só para Deus, é para a própria pessoa também. É um jeito de internalizar a história, de fazer com que a história da nação vire a história da minha família ano após ano. Nossa, isso é genial.
É. Então o ritual é mais do que um simples obrigado. É um mecanismo para que ninguém se esqueça. É como se cada cesta de frutas viesse com um post-it dizendo: lembre-se, você já esteve do outro lado da história, você já foi o estrangeiro, o vulnerável. Exatamente. A prosperidade do presente é condicionada pela memória da precariedade do passado. E essa memória não serve só para gerar um sentimento de gratidão. Não. Não. Ela tem um propósito muito prático. Ela deve moldar o comportamento ético da pessoa no presente. E essa ideia de que a memória deve gerar ação é o gancho perfeito para o segundo ritual do capítulo, não é? É a conexão. Porque uma coisa é ser grato pelo passado. Outra, bem diferente, é como você age por causa dele. E é aí que entra a questão do dízimo nos versículos 12 a 15. Mas, peraí, quando a gente fala em dízimo, a maioria pensa em dinheiro para a igreja, sustento dos sacerdotes. Uhum. Mas aqui a lista de quem recebe é outra. O que está acontecendo? É um tipo diferente de dízimo. É um tipo completamente diferente. E as notas de estudo deixam isso bem claro. Este é um dízimo específico, o dízimo do terceiro ano. O propósito dele não é sustentar a estrutura religiosa, E sim, o tecido social. O texto é explícito sobre quem deve receber o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva. E o objetivo é que eles comam e se fartem dentro da comunidade. Essencialmente, é um sistema de bem-estar social integrado à lei sagrada. vamos olhar essa lista de perto. O levita era da tribo sacerdotal, mas eles não ganharam terra como as outras tribos, né? O serviço deles era a herança. Isso, então não tinham como plantar. E o estrangeiro, o órfão e a viúva eram as figuras clássicas da vulnerabilidade social naquela época. Sem um patriarca, sem um clã para proteger, sem terra, eles não tinham nenhuma rede de segurança. Nenhuma. E assim como na oferta das primícias, o ato de doar não é silencioso. Também tem uma declaração. Também. Uma declaração solene, quase uma prestação de contas diante de Deus. A pessoa tinha que afirmar: tirei de minha casa o que é consagrado e dei, conforme tudo o que me ordenaste. Não transgredi teus mandamentos, nem me esqueci deles. E a declaração continua com os detalhes bem curiosos. A pessoa diz: disso não comi na minha tristeza, nem disso tirei para imundícia, nem dei para algum morto. A princípio, só meio estranho, né? O que isso quer dizer? Aqui, as notas de estudo dão uma pista cultural importante. A declaração está criando um contraste com práticas de culturas vizinhas. Ah, Em muitas delas, era comum usar porções sagradas de comida em rituais de luto, ou até deixar oferendas em túmulos, num culto aos ancestrais, sabe? entendi. No seu propósito social. Uau, isso é uma virada de chave, porque transforma o que a gente chama de caridade, que muitas vezes é vista como algo opcional, Sim. em uma obrigação da aliança. Quase como um imposto sagrado. Exato, e ser puro nesse contexto não era só sobre não tocar em algo impuro cerimonialmente. Era sobre garantir que a ajuda chegasse limpa, sem desvios, ao seu destino final. A integridade social era uma forma de pureza ritual. Perfeito? A obediência a Deus era medida, concretamente, pela forma como a comunidade tratava seus membros mais frágeis. E a declaração termina com uma oração, que na verdade é a consequência lógica de tudo isso. Lá no versículo 15, isso. Depois de afirmar que cumpriu o seu dever, a pessoa pede: olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo e a terra que nos deste. Ou seja, a conexão é direta. A bênção e a prosperidade da terra, que é um dom, são mantidas através da prática da justiça. Cuidar dos vulneráveis não era apenas a coisa certa a se fazer. Era a condição para que a bonança continuasse. A justiça social não era um apêndice da fé. Era um pilar central da economia e da teologia deles. A lógica é inabalável. A terra não pertencia a eles, em última instância. Era um presente. E esse presente vinha com uma cláusula de responsabilidade social. Violar essa cláusula era colocar em risco a própria fonte da prosperidade. Então, temos esses dois atos, públicos, poderosos, um olhando para trás com gratidão e memória, o outro agindo com justiça e solidariedade no presente.
E o final do capítulo, dos versículos 16 a 19, parece dar um zoom out e dizer: ok, agora que vocês entenderam como agir, vamos definir quem vocês são. Sim, é a conclusão de todo o Código de Leis. É o momento da ratificação do pacto e é uma via de mão dupla. Como assim? Primeiro, o povo declara sua lealdade. O versículo 17 diz: Hoje você declarou que o Senhor será o seu Deus, se comprometendo a seguir seus caminhos. E logo em seguida vem a declaração de Deus, no versículo 18. E o Senhor hoje declarou que você será o seu povo próprio. Exato. E a expressão hebraica para povo próprio é Am Segulá, que significa um tesouro particular, algo precioso, guardado com carinho. Um tesouro particular. Mas essa identidade vem com um propósito, certo? O texto diz que eles serão exaltados para louvor, fama e glória. E o mais importante, para que sejam um povo santo. Uhum. E agora, conectando tudo, essa santidade não parece ser algo abstrato ou místico. De forma alguma. Se a gente liga essa declaração final aos dois rituais que acabamos de analisar, fica evidente como essa santidade se manifesta na prática. Faz todo sentido. Ser um povo santo, um tesouro particular de Deus, não era sobre se isolar do mundo em pureza ritualística. Era sobre construir uma sociedade diferente, cuja santidade era visível na forma como tratava sua história e seus cidadãos mais vulneráveis. Ah, então é isso. A santidade não era vivida trancada num templo. Ela era vivida no campo, na colheita. E na praça da cidade, na distribuição do dízimo. Os rituais são a prova viva da aliança. Exatamente. A gratidão pela libertação e a justiça com o órfão não são extras, são a própria essência dessa identidade de povo santo. A aliança é assinada com cestas de frutas e porções de grãos para a viúva. Precisamente, a ética e a cerimônia estão fundidas. A memória da opressão no Egito não é só uma história triste do passado, ela se torna um motor para um sistema social projetado para prevenir a opressão no presente. Ser o povo de Deus significava refletir o caráter justo e compassivo de Deus na própria estrutura da nação. Resumindo então nossa descoberta, o capítulo 26 de Deuteronômio nos dá um projeto de sociedade impressionante. Uma sociedade onde a identidade é forjada e reforçada por rituais que conectam três pilares: a memória de um passado vulnerável, a gratidão pela abundância presente e uma responsabilidade social coletiva que não é negociável. Exato. E como síntese final, podemos dizer que essas práticas eram a espinha dorsal da nação. Elas criaram um mecanismo poderoso para transformar a memória traumática da escravidão em um imperativo ético. Um imperativo ético. Sim, a lembrança de terem sido oprimidos no Egito se tornava a principal razão para não oprimir o estrangeiro dentro de suas fronteiras. A memória não era um fardo do passado, mas um chamado à ação para o futuro. O objetivo era claro: quebrar o ciclo de injustiça. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. Se a memória histórica e o cuidado com os mais frágeis eram os pilares da identidade desse povo antigo, como as nossas sociedades hoje constroem e mantêm sua identidade coletiva? Quais são os nossos rituais modernos, seculares ou religiosos que nos forçam a lembrar de onde viemos? E quais são as nossas responsabilidades uns com os outros?